alguém visitando a nossa casa pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver mais ou menos o que estou chegando aqui. Se não gostar da palestra, volte outro dia. Que a casa está sempre aberta a receber. Bom, quando o Márcio, que foi meu coordenador do ED 1, não me ajudou muito não, sabe? Me mandou uma mensagem assim: amigo, eu tenho um grande desafio para você. Aí eu falei, né? Mensagem, a palestra sobre o livro dos Espíritos, né? Porque a gente está comemorando dia 18 de abril, é a data que se comemora o livro, o lançamento, né, da primeira edição do livro dos Espíritos. E eu queria que você fizesse essa palestra. Na hora eu falei assim, tudo bem. Eu já fiz algumas palestras, a gente estuda, né, se dedica e tal. Depois eu me toquei, eu falei, gente, falar do livro dos Espíritos é falar da doutrina, né? E eu estava conversando ainda há pouco com o Mateus, eu me considero ainda tão formiguinha na doutrina, eu tenho tentado, tenho estudado, mas eu falei, bom, não sei se ele é doido ou se eu sou mais doida. Ele vai me convidar e eu por aceitar. Mas como ele foi meu coordenador do ED 1, não posso dizer não, né? Então vamos lá. Aí, quando eu olho a tabela, né, dos tarefeiros, vejo que o meu coordenador atual do ED 3 ia dirigir minha palestra. Eu falei, estou ferrada. Né? Então tem que fazer bonitinho. Mas confesso para vocês que já fiz outros estudos aqui na casa, talvez muitas pessoas aqui já tenham acompanhado, já fiz inclusive em alguns outros lugares, mas esse estudo me emocionou muito, né? Porque falar do livro dos Espíritos é mergulhar na doutrina, né? Então a gente estuda o livro dos Espíritos o tempo todo. Se a gente pensar em todas as palestras, em todos os estudos que a gente tem nos EDs, a gente tem sempre, eu nunca acho que participei em um dia de uma palestra, de um estudo que não tenha pelo menos uma referência a alguma pergunta do livro dos Espíritos, né? Então falar do livro dos Espíritos, estudar para poder fazer a apresentação de um estudo, é mergulhar com tudo na doutrina, né? Sem boia, né? Tem que mergulhar a fundo. E me emocionou muito porque eu comecei a estudar, a pesquisar e ver o quanto que Kardec, né, a gente vai falar um pouquinho, se dedicou, né, para que hoje nós possamos estar aqui, né? Porque o livro dos Espíritos é considerado... É porque está fechado aqui, vai abrir o livro, acho que assim não vai não. Desculpa, gente, mas vocês já ouviram, tá? Foi, né? Ficou apagadinho, né? O livro dos Espíritos é considerado a obra basilar do Espiritismo, ou seja, é a base, né? A partir do livro dos Espíritos é que surgiu toda a obra, né, que a gente utiliza para seguir, né, para a doutrina. Fiquei meio perdida aqui com esse negócio, mas vamos lá. Bom, não dá para falar. Ele avançou muito. Não dá para falar da doutrina espírita, né, do livro dos Espíritos, sem falar do seu codificador, né, que Kardec, na verdade, não foi o autor. O autor, os autores, né, foram os Espíritos. Mas a gente precisa falar um pouquinho de quem foi esse senhor, né, lá
era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Gente, me perdoe se eu não pronunciar o francês corretamente, tá? Ele nasceu em 1804, na cidade de Lyon, né, na França. Era filho de uma família tradicionalmente católica, né? Estudou na Suíça, na escola de Pestalozzi, que é um país predominantemente protestante. Na escola de Pestalozzi, ele se tornou um dos principais discípulos, né, de Pestalozzi e foi um dos maiores propagadores do seu método, né, que reformulou o ensino principalmente na França e na Alemanha. Aos 18 anos, ele se forma em Ciências e Letras, lembrando que naquela época, ciências envolvia física, química, né, anatomia, tanto que depois ele deu aula sobre essas matérias, né, e letras envolvia toda a parte da linguística, né, de idiomas, ele falava inúmeros idiomas. Ele se casou com Amélie Gabrielle Boudet, que era professora e artista plástica francesa, e eu não sei se todos aqui assistiram, né, o filme de Kardec, mas Amélie teve uma influência fenomenal em todo o processo. Inclusive, quando ele fica doente, ela dá continuidade, e eu vejo, dizem que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? E no filme de Kardec fica muito claro a participação dela para que ele pudesse também realizar, né, essa obra e toda a obra que ele nos deixou. Ele foi membro de sociedades acadêmicas, né, como o Instituto Histórico de Paris, a Academia Real de Arras e a Real Academia de Ciências Naturais. Ele publicou inúmeros livros, né, dentro da sua profissão, dentro da sua formação, mas eu aqui me ative mais às obras espíritas, né, que ele realizou. O Livro dos Espíritos, né, o princípio da doutrina espírita em 1857, seguindo depois o Livro dos Médiuns, em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, também chamado Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 65, a Gênese, em 61. Esses são os 5 livros que a gente chama de Pentateuco, né? Como, digamos assim, a base principal da doutrina. Mas, além disso, né, tem uma foto, tem que pegar as primeiras edições, né, ainda em francês, mas além disso, ele também publicou a Revista Espírita, né, que era uma revista periódica de estudos psicológicos, publicada mensalmente. Isso foi de 58 a 69. E nesse mesmo ano, em 58, ele funda a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Publicou também o que é o Espiritismo, que é um resumo sobre a forma de perguntas e respostas, em 59, o Espiritismo em sua expressão mais simples, em 62, Viagem Espírita, em 62, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, em 64, Caráter da Revolução Espírita, em 68, e após o seu falecimento viria à luz obras póstumas, né, que também é muito baseado nos estudos dele. Por que eu coloquei aqui? Tem aqui ainda algumas obras que não foram assim tão conhecidas, mas também importantes: Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita, Instrução Prática sobre Manifestações Espíritas, O Principiante Espírita e a Obsessão. Eu coloquei essas publicações espíritas com os anos para a gente ver que, se a gente considerar de 1855 até o falecimento dele, em 69, em torno de 14 anos,
Kardec publicou, né, o quanto ele se dedicou a essa doutrina. Né? Bom, nos anos finais da sua vida, ele se dedicou totalmente, praticamente, né, à divulgação do Espiritismo e defendendo os seus opositores, que foram muitos, né, através da Revista Espírita, que já tinha naquela época cerca de 8 milhões de seguidores. Ele vem a falecer em Paris aos 64 anos, em decorrência de um aneurisma, né? E ele está sepultado no cemitério Père Lachaise, onde consta em sua tumba o seu lema, que era nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Né? Então, a base, né, dele era a evolução contínua. Né? Bom, então vamos falar. Ui! Volta. Aí, não, o próximo. Isso. Vamos falar propriamente do Livro dos Espíritos. Eu citei essas outras obras como introdução para a gente entender a importância dessa obra, né? Porque a partir do Livro dos Espíritos veio toda essa codificação, toda essa dedicação de, na verdade, praticamente tudo que a gente tem, né, para seguir nessa doutrina maravilhosa. Bom, didaticamente, a estrutura do Livro dos Espíritos se subdivide em 5 itens: a existência de Deus, né, a criação divina e o homem no contexto universal, a natureza espiritual do homem e sua relação com os espíritos, a investigação do mundo de após a morte, bem como a revelação da lei da reencarnação, o descortinar das leis divinas ou naturais, as penas e recompensas futuras e Jesus como modelo de perfeição humana. A obra em si, ela se encontra dividida da seguinte forma: introdução ao estudo da doutrina espírita, e essa introdução ela é composta de 30 e tantas páginas, ela já é praticamente um livro, né? Prolegômenos, eu confesso que eu não sabia exatamente o que era, fui pesquisar e é uma introdução, mas que serve como base para a compreensão daquilo que a gente vai ler, daquilo que a gente vai estudar. E nas minhas pesquisas, quer dizer, eles não chamam de partes, e sim de livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Claro que nós não vamos detalhar, né, porque a gente acho que teria uma vida inteira para falar sobre o detalhamento, né, de cada um desses livros, mas eu acho importante, né, quando a gente falar de principalmente o livro primeiro e o livro quarto, duas questões que eu acho que são imprescindíveis da gente trazer aqui. O livro primeiro trata das causas primárias, ou seja, nessa primeira parte, Kardec estuda as causas primárias: Deus, o Espírito e a matéria. Ele vai traçar aí considerações a respeito do princípio vital e da criação, né? Se subdivide em alguns capítulos, que a gente obviamente não vai entrar aqui, mas eu queria chamar a atenção para a questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, a parte primeira, né, das causas primárias. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Né? Vejamos que ele não pergunta quem é Deus, já desconstruindo a ideia de Deus como um ser, né? Então, ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema
primária de todas as coisas. Para desmembrar isso um pouquinho, eu peguei uma informação do Espírito Piramês que vai dizer que é importante que nós tenhamos como referência uma inteligência que esteja acima das inteligências humanas. Ou seja, essa inteligência suprema estaria justamente acima de todos nós, né? Então, isso vai servir como um entendimento de que Deus está realmente acima de todas as coisas. E uma coisa que ele fala que é muito importante, que esse Deus que nós procuramos fora de nós está igualmente dentro da nossa existência, né? Porque ele está em tudo, na verdade. Então, se Deus está em tudo, a gente não precisa procurar ele no mundo externo, né? Ele está no mundo externo também, através de tudo que a gente visualiza, de tudo que a gente vive, mas ele está principalmente dentro de nós mesmos, né? Dentro da nossa própria existência. E que nada vive sem a sua benfeitora presença. Que nós devemos estudar a harmonia do universo, compreendendo que conhecimento e amor devem ser a base para a nossa caminhada. Ou seja, a suprema inteligência, ela está o tempo todo falando com a gente. Nós é que ainda não temos, às vezes, ouvido de ouvir e olhos de ver, para entendermos o equilíbrio, né, dessa harmonia. Quando nós nos propusermos a enxergarmos que essa inteligência suprema está principalmente dentro de nós vamos encontrar e conseguir viver esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio harmônico, na verdade, que é a inteligência suprema. Né? E quem principalmente pode nos levar a isso? O próprio Cristo, né? Que através das suas mensagens, através do seu evangelho, nos promove esse intercâmbio entre os mundos e nos mostra onde está Deus e que é Deus. Ok? Bom, o livro segundo ele vai tratar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Né? Nessa segunda parte, Kardec vai se aprofundar no mundo dos espíritos, vai tratar da encarnação, da desencarnação, da missão e a ocupação dos espíritos, bem como seu interrelacionamento com os homens. Então, nessa parte, ele vai falar dos mundos da vida espírita, né, dos planos espirituais, da nossa missão na vida terrena, né, que no final das contas, tudo está relacionado ao processo de evolução. Né? Quando nós encarnamos, voltamos para a pátria espiritual, reencarnamos, nós estamos tendo a oportunidade de evolução enquanto espírito. Então, essa segunda parte desse segundo livro, ele vai tratar justamente do mundo espírita e dos espíritos, né? Falar dos reinos, falar das intervenções do espírito no mundo corpóreo, ou seja, ele vai tratar de que existe algo além da nossa vivência terrena. No livro terceiro, vamos tratar das leis morais. Eu, particularmente, acho essa parte mais importante. Não que o livro todo não seja, né? Mas é a gente parar para pensar que são 12 leis, né? E que, na verdade, se a gente olhar cada uma delas, a gente vai enxergar que a receita está aí, né? Basta a gente cumprir. A dificuldade está no cumprimento dessas leis divinas, né? Mas está tudo escrito, tudo desenhadinho aí. E é
essa terceira parte ela tem um caráter eminentemente moral, pois Kardec vai examinar a lei natural, subdividida em 10 leis morais, né, que regem as relações humanas. Aí tem a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, de sociedade, de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Ou seja, Kardec teve o trabalho, né, de esmiuçar tudo que na verdade a gente precisa para se relacionar e viver de uma forma mais plena e feliz. É fácil? Claro que não. Não é nem um pouco fácil. Mas o caminho está aí, né? Então a gente precisa se esforçar para conseguir praticar, né? Primeiro conhecer essas leis e segundo pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. E o quarto, o livro quarto, né, vai falar justamente do que vem depois, né, o que nos espera, né, o que vem depois dessa vida terrena, né, esperanças e consolações. Kardec aqui vai tratar das esperanças e consolações, introduzindo a sonda de suas investigações na lei de causa e efeito. Aquela frase que eu pelo menos ouvia muito, né? Eu não sou oriunda de uma família espírita, né? Não sei como era assim, nos outros segmentos, mas eu ouvia muito a minha mãe falar assim: ah, que se faz é que se paga. Não necessariamente. A lei de causa e efeito, ela vai ter sim uma influência aqui, mas muitas coisas a gente leva, né, na nossa bagagenzinha para a vida espiritual. Então, o capítulo 1 vai tratar das penas e gozos terrenos, né? Tem muitas coisas que a gente vai vivenciar através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. A gente vai vivenciar aqui, e isso vão ser coisas positivas ou nem tanto, de acordo com as nossas escolhas, mas muitas coisas, né, como tem no capítulo 2, as penas e os gozos futuros, a gente vai levar na nossa bagagem, porque se nós somos um espírito habitando o corpo, não é com o falecimento do corpo, né, com o desencarne, que fica tudo aqui. A gente vai carregar, né, para continuar esse processo evolutivo. Então, o aqui se faz e aqui se paga assim, não paga tudo. É como se a gente pagasse uma partezinha da nossa fatura de cartão de crédito, mas a gente vai continuar, né, tendo a oportunidade de evoluir. E aí eu gostaria de pegar a questão 1019, né, que é a última questão, essa aqui a gente está falando já da versão definitiva, que fala justamente de penas e gozos futuros. A questão 1019, na questão 1019, Kardec pergunta aos espíritos: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E aí eu vou pedir licença a vocês para ler essa resposta, porque eu acho que é uma reflexão, né, muito importante para a gente. Não vou ler tudo, tá? Vou pegar algumas partes, mas os espíritos respondem o seguinte: o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e que dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Ou seja,
está nas nossas mãos, né? A terra, né, o reinado do bem sobre a terra depende de nós abrirmos mão daquilo que mais prejudica até mesmo a nossa evolução, que é justamente o orgulho e o egoísmo. Se a gente pensar que todas as mazelas que nós vivemos, se nós analisarmos e refletirmos direitinho, tem a sua origem justamente no orgulho e no egoísmo, né? Então, quer dizer, a resposta continua, mas é uma questão relativamente grande. Eu queria chamar a atenção justamente para essas questões, né? Que quanto mais nós conseguirmos nos libertar do orgulho e do egoísmo, nós estaremos promovendo e contribuindo para um mundo mais feliz em todos os sentidos. E aí, né, como surge o Livro dos Espíritos? Né? Tudo bem, a gente falou de Kardec, a gente já sabe da importância dele, né, da formação, quanto isso de repente influenciou, mas efetivamente, como é que surge, né, como é que foi o processo de surgir essa obra, né, tão maravilhosa, que serviu como base para todas as outras obras, praticamente, do Espiritismo? Bom, nos anos lá de 1850, a França, principalmente Paris, vivia uma época de grande reforma, né? Isso era pós-revolução industrial, que aconteceu na Inglaterra principalmente, mas que teve respingos, digamos assim, em todo o mundo, principalmente em grande parte da Europa. E a França, Paris, né, buscava um modernismo, né, trazendo, até por causa da própria revolução, produtividade, né, e tudo, e estava criando ruas mais largas, né, boulevards que levavam ao Arco do Triunfo, que então era o símbolo de força da modernidade. E paralelo a isso, até a própria Revolução Industrial, foi uma época de grandes descobertas científicas. E nessa época surgem então as famosas mesas girantes, né, que era um modismo. As pessoas se reuniam, principalmente as pessoas da alta sociedade, se reuniam para, vou fazer aqui brincar de espiritismo, né? Porque elas ali se reuniam poetas, se reuniam intelectuais, e a própria nobreza, eles giravam mesas, se reuniam para girar mesas através do poder da concentração. E nessa época existia um amigo de então o senhor Rivail, que até então ele não era o Kardec, né, o senhor Fortier, que também se dedicava ao estudo e à prática do magnetismo animal, que estava sempre convidando o senhor Rivail para participar, né, dessas reuniões e tudo, porque era muito interessante, as mesas, né, se flutuavam e tal. E Kardec, ele era uma pessoa que, como nós vimos, ele tinha uma formação dentro do catolicismo, né, pelos pais, teve a oportunidade de viver no país protestante, mas ele era muito cético. Eu lembro que quando eu vi o filme, tem uma parte até que ele era professor, né, de uma escola teoricamente católica e tudo, e ele era contra as aulas de religião, porque era muito focado para um direcionamento, ele era a favor de que as pessoas tivessem a oportunidade de refletir e seguir os seus próprios caminhos, né, em termos religiosos. E ele era muito cético com relação a essas coisas. Ele era cientista, né? Então ele falava, isso é balela, né? Não vou, né, perder tempo de ir para essas reuniões, embora fosse modismo, ele sempre se recusava a isso. Mas o Fortier estava sempre buzinando ali no ouvido dele. Talvez o Fortier tenha sido, né, um intermediário, digamos assim, para atrair o senhor Rivail, então, na época, para que ele pudesse começar, então, o trabalho dele. Em maio de 1855, aconteceu
aconteceu uma reunião dessas, né, que era modismo e acontecia toda hora, né, em vários salões e tudo. Aconteceu na casa de uma senhora chamada Plane Maison. E junto com o Fortier, nesse dia, Rivail então resolve, vou lá ver o que é isso, né? Já que está todo mundo falando, já que está todo mundo, não acredito, mas vou lá ver. Quando ele chega, quando ele chega e participa dessa reunião, ele fica muito impressionado, né, com aquilo. E aí, ele passa então a se dedicar à investigação a fundo daquele fenômeno. Tá, eu vi aquelas mesas, né, subindo, as mesas girando, mas o que é isso? Claro que com o olhar do cientista, né, ele resolve então entrar a fundo nesse estudo e passa a frequentar essas reuniões semanalmente, né, assiduamente. Essas reuniões, na verdade, lá na casa dessa senhora acontecia, pelo que eu estudei, pelas pesquisas que eu vi, às terças-feiras, né? Hoje é uma terça-feira e essas reuniões na casa dela aconteciam às terças-feiras. E ele começa então a frequentar assiduamente, pela curiosidade, ele queria descobrir que fenômeno é esse, né? O que acontecia para que aquelas mesas realmente flutuassem, né? O que estava por trás disso. E aí, nessa época, nessas reuniões, ele começa a ter contato com alguns médiuns que psicografavam. E aí ele começou a se atentar, porque essas psicografias que ele verificava, eles vinham, essas mensagens, né, através da psicografia, vinham em linguagens diferentes daqueles médiuns que escreviam, que recebiam essas psicografias. Como, por exemplo, se eu falasse em francês, o meu idioma é francês, e as mensagens vinham, às vezes, num outro idioma, né, ou de uma outra forma, com um linguajar que não era comum àqueles médiuns. E o que ele mais se surpreendeu é que muitas das mensagens falavam da vida privada de algumas pessoas, de alguns visitantes que participavam, às vezes, dessas reuniões ou não. E isso, para ele, foi uma coisa assim, bastante surpreendente, que aguçou ainda mais, né, essa vontade de estudar e descobrir esse fenômeno. E aí ele começou, então, a sistematizar essas sessões a partir de método científico, fazendo perguntas que eram formuladas sempre do mesmo modo, a fim de buscar a coerência nas supostas obras do Espírito. Tipo assim, sabe, vou fazer uma pegadinha, vou fazer uma pergunta aqui e ali, vou ver se me respondem a mesma coisa, né? E aí, claro que não é coincidentemente, né, ele passa a observar esse fenômeno, estudar e começa a frequentar outras casas que também tinham, né, a prática dessa rotina, né, das mesas e tal, e das psicografias. Quando ele chega então na casa dos Baudin, né, que tem as filhas Caroline e Julie, que são consideradas médias, eram duas meninas de 16 e 14 anos, e que psicografavam e que escreviam, né, coisas, mensagens, e ele cada vez mais fica convencido de que aquilo realmente não era uma diversão, né? Não era uma coisa, não era uma balela. Enquanto as pessoas, pelo modismo, frequentavam essas reuniões por diversão, ele começa a ir para essas reuniões, enxergando realmente como um fenômeno e querendo se aprofundar cada vez mais nisso, né, nesse tema. Em 1856, mais ou menos uns 11 meses depois, numa dessas reuniões, ele recebe uma mensagem de um espírito informando, igual como o Márcio fez comigo, me convidou, né, informando que ele
tinha sido escolhido para reunir e publicar os ensinamentos que ele obtinha através desses estudos. Num primeiro momento ele não acreditou, né? Por que eu? Né? Diante de tanta gente, por que eu que, né, seria o escolhido? Aí ele pergunta para o Espírito, né, ele pede para o Espírito repetir a mensagem, e o Espírito diz para ele o seguinte: confirmo o que foi dito, mas recomendo discrição, se quisesse sair bem. Tomará mais tarde conhecimento de coisas que agora o surpreendem. Foi a mensagem, então, que ele recebeu como resposta. E assim o trabalho começou. Né? Semanalmente, ele frequentava a casa da senhora Bodin, né? Júlia e Caroline psicografavam as mensagens respondendo as perguntas. Elas foram as médiuns principais, né, dessa primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas além delas, né, existiam outros, porque Kardec fazia questão de ouvir, né, de como ele estava estudando o fenômeno, quanto mais pessoas, quanto mais médiuns ele pudesse ouvir para ratificar essas mensagens, era o melhor. E essas mensagens que ele recebia, elas eram que ele recebia através dos médiuns, eram cuidadosamente revistas, analisadas e muitas vezes até ignoradas. Não significa que todas as mensagens que, né, ele recebia através das médiuns eram automaticamente postas na obra, publicadas, né, naquilo que estava se tornando essa obra que viria a ser o Livro dos Espíritos. Porque muitas delas ele percebia que não tinha a menor coerência, né? Então eram descartadas, né, porque não faziam o menor sentido. E aí, quando ele acabou de editar essas perguntas, né, dessa primeira edição, veio uma dúvida: qual seria o título do livro? Por quê? Como ele não se considerava autor, né, não tinha sentido não ter outro nome senão o Livro dos Espíritos, porque os autores, na verdade, eram os espíritos. Mas aí vem uma outra questão: se ele não é o autor, quem assina o Livro dos Espíritos, né? E foi aí que num outro momento ele consultou espíritos, e um desses respondeu a ele que ele deveria assinar como Allan Kardec, porque segundo esse espírito, né, o Rivail, uma outra encarnação, tinha vivido junto com ele, com esse espírito, e ele teria sido um sacerdote druida e que tinha esse nome. Kardec se afeiçoou com o nome, né, quer dizer, Rivail se afeiçoou com o nome, e aí passou então, a partir daí, a assinar como Allan Kardec. Em abril, 18 de abril de 1857, os primeiros exemplares, né, que nessa época tinha 501 questões, saíram da tipografia de uma cidade ao lado de Paris, né, uma cidade chamada Saint-Germain-en-Laye, e rapidamente esse livro começou a correr o mundo. O que acontece? Criou um desconforto enorme, né, com a Igreja Católica, principalmente, que era na época detentora, né, do conhecimento, do poder, não só em termos religiosos, né, mas principalmente. E aí, só que ao mesmo tempo que criou esse mal-estar, atraiu outros médiuns que tiveram conhecimento, né, desse livro, que começaram a entrar em contato com Kardec, né, porque queriam participar, queriam desenvolver, queriam conhecer melhor sobre isso. Porque, na verdade, a espiritualidade, de uma certa forma, né, quer dizer, já existia através de manifestações. Né? Por exemplo, a gente vai ver, quando eu estudei algumas coisas, algumas pessoas, né, alguns médiuns, eles tinham sensações. A própria Celine Jafé, que vai participar da segunda edição, ela era sonâmbula e
ela escrevia psicografias à noite, tudo. Só que era assim, acontecia um fenômeno, mas não se dava nome, não se sabia exatamente o que era. E quando tem essa repercussão, né, dessa primeira edição, que tem os conflitos, mas que outros médios se interessam, Kardec percebe, né, que o trabalho não estava concluído ali, que ele precisava revisar e precisava estender esse livro, porque ainda existiam muitas questões, muito trabalho a ser desenvolvido. E aí, nessa revisão, nesse processo de revisão, ele se junta, né, a médium, que foi a Ruth Celine Jafé, e a senhorita Hermance Dufour de la Jonchère. Acho que é isso. A Hermance, ela teve um papel muito espetacular, digamos assim, nesse processo. Em alguns estudos que eu vi, ela era, digamos assim, ela era uma médium, né, que representava São Luís. E ela foi uma das sócio-fundadoras, junto com o pai, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Então, nessa segunda fase, né, nessa segunda edição, surgem então essas outras médiuns, digamos assim, que se unem, né, a tantos outros, né, porque Kardec continuava com essa concepção de que quanto mais médiuns participassem, ele teria um embasamento maior. E surge então essa segunda edição em 1860 com 1019 questões, ou seja, praticamente se dobrou, né? Praticamente houve uma duplicidade, digamos assim, em termos de questões da primeira para a segunda edição. Aí umas fotos que mostram algumas das reuniões, né, das mesas girantes. Aqui é uma representação gráfica de uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A carta de Kardec solicitando ao governo francês a autorização para a fundação, né, e funcionamento legalmente dessa sociedade. E aqui é uma foto, né, do palácio, né, Palácio Royal em português, onde houve o lançamento do livro dos Espíritos e se tornou a sede da sociedade. Agora, aqui também tem uma foto do próprio Kardec, né, apresentando o livro dos Espíritos. Né? Resumindo, o livro dos Espíritos é a compilação dos ensinos ditados pelos Espíritos superiores e publicado por ordem deles. Ao codificador Allan Kardec coube a tarefa de organizar e ordenar as perguntas sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. Eu peguei aqui um trecho do Herculano Pires, né, na obra da Pedagogia Espírita, que ele vai dizer o seguinte: o livro dos Espíritos não é apenas um repositório de informações a serviço da didática espírita. É também um manual de aperfeiçoamento humano, favorecendo ao homem o verdadeiro e profundo entendimento sobre a educação moral e sobre a arte da formação do caráter, que irá renovar os indivíduos e a sociedade. Ou seja, é um manual, né, para a nossa reforma íntima e para a nossa evolução. Mas não foi tudo flores, né? Quando o livro começou a se expandir, né, começou a ser divulgado não só no âmbito da França, não só ali em Paris, mas praticamente pelo mundo, né, principalmente
Europa, causou mais conflitos, né? Em 1861, Maurice Lachatre, ele é o editor e proprietário de uma livraria em Barcelona, encomendou 300 volumes de obras espíritas, porque aí o livro dos espíritos, né, junto com outros, que aí já tinha outros livros publicados, dentre esses livros está o livro dos espíritos. Quando essas obras chegam em Barcelona, foram apreendidos pelo bispo local, né, num episódio que ficou conhecido como Alto da Fé de Barcelona. O que foi isso? Esses livros foram queimados. Né? Ele não permitiu nem, o bispo não permitiu nem que os livros retornassem à sua origem. Né? Eles foram queimados porque era a forma que o bispo entendia de acabar com aquele mal. Né? Essa sentença foi executada em praça pública, né, em 9 de outubro de 1861. Claro que essa foto aqui é uma representação. Mas o que é interessante é que, diante desse episódio, Kardec não se desesperou. Né? E o que ele fala? Né? O que ele comenta? Palavras de Kardec. Graças a esse zelo imprudente, todo mundo na Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não há Pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. E assim foi, né? Como a França e a Inglaterra, naquela época, elas exerciam grande influência cultural, né, social e econômica, o Espiritismo conseguiu, então, conquistar outros espaços além daquele núcleo onde, teoricamente, foi criado. E aí, para a gente finalizar, assim, eu só queria fazer uma observação de como que o Espiritismo, né, chega no Brasil. Né? Na verdade, o Brasil ele já tinha uma cultura, digamos assim, através dos africanos e tudo, né, através dos caboclos, já se falava de entidade, já tinha isso. Então, assim, eu acho que o Espiritismo ele foi muito bem acolhido no Brasil, até por causa dessa nossa cultura, né, antecedente. E hoje o Brasil é considerado um país que não só reúne o maior número de espíritas. Eu tentei pesquisar, eu vi várias informações distintas, até porque eu acho que é difícil, né, ter uma informação precisa, mas se estima em torno de 15 milhões oficiais. Eu não sei como se torna, né, um espírito oficial, mas mais de 40 milhões de simpatizantes. E nós temos um médium, né, temos, porque eu acho que ele é eterno, que é o Chico Xavier, que foi um médium que nós exportamos, digamos assim, para o Espiritismo no mundo. E o Brasil começou a viver o Espiritismo com tanta intensidade que passou a exportar, né, o modelo, a maneira de atuação, da doutrina e tudo para outros países. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma música que ela é do Tim, né, da dupla Tim e Vanessa, na comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos, que foi em 2007, né, Tim resolve fazer essa homenagem ao Livro dos Espíritos. E essa letra, né, a gente vai ver aí a legenda, quem souber, cantem junto, né, que é uma música lindíssima, trata das múltiplas descobertas que o contato com a doutrina espírita propicia, especialmente as descobertas sobre si mesmo. Se a gente prestar atenção na letra, né, ela é uma linda homenagem realmente ao Livro dos Espíritos. E todos nós somos aprendizes, né, nas nossas buscas particulares
pautada pelas dificuldades, ganha sentido iluminado diante das questões do livro. Então vamos ouvir e cantar, né, essa música em homenagem a essa obra maravilhosa que fez, né, e faz com que hoje a gente possa estar aqui. Okay?
conhecer o Espiritismo através da sua divulgação, eu tenho uma lembrança para algumas pessoas que foram sorteadas, mas para a gente não atrapalhar o andamento da palestra, no finalzinho a gente fala sobre isso, tá bom? Muito obrigada.